Fala aí, torcida, meus amigos, que sufoco, que jogo foi esse, que jogo maluco foi esse, meu amigo. 3 pro Vasco, 2 pro Operário, uma vitória maravilhosa pro Vasco rumo à Série A do Campeonato Brasileiro, cara. Finalmente esse time voltou a vencer fora de casa, um jogo patético, ridículo do Vasco, mas finalmente o Alex Teixeira estreou com a camisa do Vasco e já fez 2 gols, os gols que o Vasco precisava para vencer o jogo. 3 pro Vasco, 2 pro Operário. Vamos falar muito dessa vitória maravilhosa de virada do Vasco, um jogo que parecia ser melancólico, torcedor já pé da vida, puto com o Vasco, e mesmo assim o Vasco foi lá e conseguiu vencer o antepenúltimo colocado. Explode o vídeo de like aí, já vai clicando no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nada, meu amigo, porque agora vamos torcer demais pra esse time voltar pra elite do futebol. Jogar bem não vai, cara, porque já esquece isso. Agora é só fazer resultado, vai ter que ser assim, ó, como foi esse jogo hoje, porque jogar bem, ter posse de bola, conseguir ser organizado, isso o Vasco não vai ser. Só se for a partir do ano que vem, porque esse ano esquece, mano. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí a vitória maravilhosa do Vasco fora de casa, 3 pro Vasco, 2 pro Operário. O Vasco voltando a vencer fora de casa após 8 derrotas consecutivas. Estava tudo se encaminhando para a 9ª derrota acontecer. Só que aí o garoto Alex Teixeira resolveu estrear com a camisa do Vasco, né? O Jorginho colocou ele no segundo tempo no lugar do Nenê, que já deve ser titular já no próximo jogo contra o Novo Horizontino, hein, cara? Já tô pedindo aqui o Alex Teixeira no time titular do Vasco, que ele fez a vitória. Porque ele fez os gols da vitória de hoje e com certeza foi o melhor homem dentro de campo, cara. O cara fez os gols aí e finalmente estreou com a camisa do Vasco. Primeiro tempo totalmente desorganizado, né, cara? O Vasco jogando muito mal, uma várzea realmente dentro de campo, vários erros de passe, vários erros técnicos do time do Vasco e com certeza isso contribuiu demais para que o Operário conseguisse fazer o primeiro gol, né? A jogada ali individual do jogador, Anderson Conceição só cercando o cara, ele cruzou e o Danilo Bosa ficou olhando a jogada e esqueceu quem estava vindo atrás dele. O Operário acabou abrindo o placar naquele lance bizarro da zaga do Vasco, né? Os 3 patetas ali, né, cara? O goleiro e os 2 zagueiros do Vasco. E o Vasco tomou aquele gol de maneira ridícula. E nos primeiros tempos o Vasco não teve reação alguma. Um time bem apático, muito abaixo do que vinha apresentando nos últimos jogos, né? Já não estava jogando nada nos últimos jogos. E conseguiu ser pior do que isso no primeiro tempo. Na minha opinião, o Jorginho errou muito feio na escalação ao deixar o Raniel como titular ainda da equipe do Vasco. Ele treinou a semana inteirinha no time reserva e o cara colocou ele como titular. E veio o segundo tempo, o Jorginho já pressionado pelo resultado, se sentiu com o direito de fazer alterações, né? Ele tinha o dever de fazer alterações no time do Vasco, entrou com o Marlon Gomes ali no lugar do horroroso Zé Gabriel, que tem que rescindir o contrato desse cara, mano, não dá mais pra usar esse Zé Gabriel, pega um volante na base que deve jogar muito mais do que esse cara. Aí colocou o Marlon Gomes para corrigir esse erro ali, né, para jogar ao lado do Andrei Santos e tirou o Nenê, que fez sem dúvida nenhuma a sua pior partida com a camisa do Vasco. Não somente nesse campeonato, mas com a camisa do Vasco. Desde quando ele foi contratado lá em 2015, ele fez hoje, sem dúvida nenhuma, o seu pior jogo, cara. Muito mal na partida. Na minha opinião, o Nenê tem que ir pro banco de reservas. Tá muito mal, tá jogando muito mal, bem abaixo. E a idade vem colaborando muito pro rendimento do jogador cair drasticamente, né? Na reta final de Série B, não somente o time do Vasco, mas como um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Vasco, o Nenê caiu demais. E o time do Vasco sentiu isso, né? Porque não tem criação. A bola passa no pé do Nenê, ele erra o passe. É sempre displicente, tenta fazer uma jogada de efeito que acaba não dando em nada. Nem a bola parada mais do Nenê tá sendo decisiva pro Vasco. Tá sendo complicado, cada jogo tá sendo difícil pro Vasco sem a criação do Nenê. Por isso que eu e muitos vascaínos vão passar a defender agora a entrada do Alex Teixeira no time titular do Vasco. Porque o Alex Teixeira pode nem correr, mas pelo menos ele salvou o Vasco de uma derrota hoje. Fez 2 gols importantíssimos e conseguiu aí esses 3 pontos milagrosos, que hoje foi só um milagre, cara. Porque tudo se encaminhava para uma derrota humilhante do Vasco, mais uma vez, pro antepenúltimo colocado da Série B. O Operário já está culminado a cair para a Série C e o Vasco estava perdendo para esse time. E na minha opinião, nada mais justo que o Alex Teixeira ganhar essa vaga no time titular, porque ele rendeu muito mais do que nos últimos jogos, jogando pelo meio, né? Jogando a posição do Nenê. Voltando para análise do jogo, né? Se é que tem alguma coisa pra gente analisar, né?
O segundo tempo foi uma baderna, né, cara? O Jorginho começou a encher o time de atacante, entrou o Eric, Gabriel Peck, Bruno Tubarão pra tentar beliscar o empate. E deu certo, né? O Bruno Tubarão entrou, ele bateu o escanteio, a bola rebateu na zaga, voltou pra ele e acabou chapando. A bola entrou onde que tinha que entrar. Fez ali o gol de empate, só que na sequência o Vasco teve uma outra oportunidade de virar o jogo com o próprio Bruno Tubarão. Fez uma jogada, a jogada mais bem trabalhada no jogo do Vasco. Ele conseguiu trabalhar bem e a bola sobrou pro Bruno Tubarão. Era só encostar, ele acabou finalizando muito mais, escorregando ali no momento de fazer o gol e perdeu aquela chance. Isso foi fatal. O Operário foi pro ataque e numa falta bizarra do Figueiredo, né, cara? E consequência dessa falta aí feita pelo Figueiredo, o Operário chegou ao segundo gol na falha grotesca do nosso goleiro Thiago Rodrigues, que tem que vazar do Vasco, cara. Acabou o contrato dele, valeu Thiago Rodrigues, não dá mais, não vai procurar um outro time pequeno, porque você não é goleiro para time grande e muito menos para vestir a camisa do Vasco, cara. Não dá. Não tem condição nenhuma esse goleiro continuar no Vasco. Parecia que tudo estava perdido, que o Vasco não iria conseguir fazer outro gol, que não iria empatar a partida. Aí a bola sobrou pro Alex Teixeira, que fez o segundo gol do Vasco e no apagar das luzes ele definiu o placar, fazendo o terceiro gol do Vasco em poucos minutos de diferença, de um gol pro outro. O Vasco conseguiu virar a partida e conseguiu voltar a vencer fora de casa. Agora vai se preparar para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Joga em São Januário, todos os ingressos esgotados, é 3 pontos na conta e o Vasco partindo rumo à Série A e, claro, secando os adversários, né? Infelizmente, hoje o Sport acabou vencendo o seu jogo, deu uma encostada no Vasco, né? Mas com essa vitória, o Vasco abriu aí uma boa diferença, tá 3 pontos hoje do 5º colocado. Vale ressaltar que o Ituano ainda vai jogar na rodada. Se o Ituano vencer, o Vasco não vai sair do G4, até porque venceu o seu jogo hoje. A classificação é a seguinte, né? O Vasco está na 4ª colocação com 52 pontos. Como eu falei, está a 3 pontos aí do 5º colocado Sport. Está também aí a 4 pontos do 6º colocado Sampaio Corrêa. E está hoje a 5 pontos do Ituano, que na minha opinião são esses times que o Vasco tem que se preocupar. Londrina já foi, Criciúma já foi e Ponte Preta também já foi. Acho que nenhum desses times vai conseguir ameaçar o Vasco. E vale ressaltar que esses 3 times que estão atrás do Vasco, o Vasco vai ter confronto direto com eles. O Sport fora de casa, Sampaio Corrêa em casa e fecha a Série B fora de casa contra o Ituano. Amanhã o torcedor do Vasco vai ter que vestir a camisa do Cruzeiro e torcer para eles ganharem do Ituano no Mineirão, cara. Porque se o Ituano vencer o jogo, vai encostar novamente no Vasco e vai ficar aí a 2 pontos do Vasco, né? Essa vitória foi de suma importância porque deu um respiro maior. Em caso de derrota, seria péssimo pro Vasco, até porque pelo astral do time que iria lá no chão, o Vasco não iria conseguir mais voltar a ter foco na Série B. O time fatalmente não iria conseguir esse acesso e essa vitória foi de suma importância, porque o Vasco precisava vencer um jogo fora de casa, porque vacilou contra o Londrina, né? E agora os 3 jogos que o Vasco tem em São Januário, se vencer os 3 jogos, o Novo Horizontino, Sampaio Corrêa e Criciúma em São Januário, o Vasco estará matematicamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas todo cuidado é pouco, o Vasco tem que ficar atento aí, porque os adversários podem também, consequentemente, ganhar seus jogos e aproximar do Vasco, e vale a pena o Vasco se beliscar pelo menos um empate contra o Sport no próximo jogo fora de casa e, claro, vencer os seus jogos em São Januário. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa virada maravilhosa do Vasco, tirando um peso das costas de nós torcedores do Vasco e com certeza desses jogadores também, porque o Vasco precisa colocar a cabeça no lugar, porque falta um mês para acabar a Série B e o Vasco finalmente voltar à Série A para nunca mais jogar esse lixo de competição. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, metralha no like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, hein? Tamo junto, saudação vascaína a todos. Vamos comemorar demais porque a semana, ó, foi maravilhosa. Uma vitória do Vascão. São Januário vai pulsar sábado, se Deus quiser, com os 3 pontos também. É isso aí, tamo junto, é nóis.